Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro História das Invenções de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 11. A Boca. Aqui a ilustração. Vários objetos sonoros. Um sino, uma sineta, uma sirene de trem, campainhas, tambor. Bom, vamos ver o que acontece. A boca. Dona Benta ainda falou longamente da aviação. Contou que quanto mais alto sobe um aeroplano, mais rápido pode ser o voo. Os homens andam agora a estudar a estratosfera ou as camadas superiores da atmosfera. Zona ainda mal conhecida e que só nos últimos tempos tem preocupado os sábios. Entretanto, parece que lá é o paraíso dos aviadores. Sendo o ar muito rarefeito, oferece menos resistência ao voo, de modo que permite aos aviões alcançarem velocidades tremendas. Mas chega de ar ou de pé, porque agora todas essas invenções aéreas são coisas do pé. Vamos agora ver a boca. Que é a boca? Pedrinho respondeu logo. É a parte mais importante do corpo, porque sem ela o corpo não vive. Com a boca é que a gente come. E fala, acrescentou o Narizinho. Mas o principal é comer, insistiu o menino. O mundo não fala, mas vive. Quem não come, não vive. Ainda não houve um não comedor que vivesse. Dona Benta riu-se da discussão. Esperem, vamos por parte. A boca serve para comer, e isso garante a vida do corpo, está certo. Mas neste ponto não há diferença entre o homem e os outros animais. Onde o homem se distancia dos animais é no falar. Mas os animais também falam, vovó, advertiu Pedrinho. Nós é que não entendemos a linguagem deles. Duas formigas que se encontram falam entre si na linguinha delas e decidem coisas. Tenho observado isso muitas vezes. Sim, os animais também possuem linguagem, que nós não entendemos. É, porém, uma linguagem muito rudimentar, que de nenhum modo pode comparar-se à nossa. Eles também são inventores, mas em escala mínima. Em tudo somos mais, e em matéria de linguagem somos tremendamente mais. Como nasceu a linguagem? Com certeza da necessidade de defender a vida. Quando um gavião passa por cima do galinheiro, não há galinha criadeira que não dê sinal de aviso, e os pintinhos correm para debaixo das asas protetoras. O galo também avisa as galinhas. Eu imagino que o grito de medo ou pavor foi o começo da linguagem. Um perigo nos fez gritar, sem querer, com dois fins: espantar o perigo ou avisar outra criatura de que há perigo. A vida na Terra sempre esteve ameaçada de 1000 perigos, daí o desenvolvimento do grito de aviso que, sendo comum a todos os animais, só no homem evolui de um modo tremendo. Há duas sortes de perigos: o que a gente vê e o que a gente não vê. Este assusta mais porque é mistério. Vinha daí o pavor em que viviam as tribos selvagens. Receavam sobretudo a escuridão e o silêncio. O escuro era o mistério, o perigo. Qualquer barulho de noite até hoje nos incomoda. Que será? Os selvagens padeciam muito com o pavor das trevas, e que fez que sua imaginação inventasse deuses e diabos em quantidade enorme. Os deuses protegiam-nos e os diabos atropelavam-nos. Aqui no Brasil ainda temos o Saci, vovó, que é um diabinho de uma perna só, que atormenta os cavalos no pasto e a gente da roça. Sim, temos o Saci, a caipora, o lobisomem, a mula sem cabeça, a bruxa e outros. Tudo coisa do capeta, que é o diabo. Quem botou essas crenças na cabeça do povo? O escuro. Numa grande cidade bem iluminada à noite não há disso. As crianças crescem livres de medo do diabo.
Mas na roça, onde a única luz possível é a de uma fumarenta lamparina de querosene, o diabo ainda tem grande importância. Feras de dia e de diabos de noite eram os dois grandes pavores do homem primitivo. E o meio de defesa estava no grito. Como o grito muitas vezes espantasse as feras, eles aplicavam o mesmo processo para espantar os diabos. Mas o grito requer muito esforço das cordas vocais. Tornou-se necessário inventar gritos mais poderosos de defesa e de aviso, isto é, inventar gritos mecânicos de grande alcance, e o homem meteu-se a aperfeiçoar o grito. O tantã dos selvagens, de onde saíram os tambores modernos, foi o primeiro passo nesse caminho. Que é o tantã? Um tronco de pau oco sobre o qual pregavam bem esticadinho na pele de animal. Batendo na pele, o som aumentava pela ressonância dentro do oco, e o barulho assim feito era muito maior que o barulho produzido com a boca. Em certas tribos selvagens, os tantãs trabalhavam sem descanso. Os selvagens batiam neles dias inteiros, às vezes semanas, quando os diabos se tornavam muito agressivos. A barulhada os mantinha à distância. Depois vieram os sinos. Na Idade Média, tempo da mais crassa ignorância e, portanto, tempo de pavor geral, a função dos sinos era a mesma das selvagens, afugentar para longe os diabos ou espíritos maus. Será? Eu tenho dúvidas. Que a Idade Média foi o tempo de ignorância. Tenho dúvidas. Afinal, foi na Idade Média que foram criadas as universidades. Se era de ignorância, por que criaram as universidades? Fica o mistério. Não havia cidade medieval em que o sino de bronze não fosse de atordoar a população. Depois que o povo foi saindo daquela estupidez, a função do sino mudou. Passou a servir para o mesmo que ainda serve hoje: dar aviso de missas, marcar horas, convocar reuniões do povo, anunciar incêndios e outras calamidades. Já os seguidores da religião de Maomé nunca usaram um sino. Para chamar os fiéis à oração, sempre empregavam a voz humana. Os seus sacerdotes, chamados muezins, gritam avisos do alto de esguias torres chamadas minaretes. Será que utilizam ainda o grito ou será que utilizam hoje caixas de som eletrônicas? Se você sabe a resposta, coloque nos comentários aqui embaixo. Depois que o medo aos espíritos decresceu, a função do grito, do tantã e do sino limitou-se a avisar. Entre os avisados estavam os marinheiros dos navios que navegavam perto das costas. O perigo das rochas à flor d'água era grande, de modo que, em certos pontos, ficavam homens de plantão para gritar aviso logo que um barco se aproximava. Para isso, inventou-se um instrumento de aumentar o alcance da voz, o megafone. É uma corneta dentro da qual o som ressoa, crescendo de volume. Dos desenhos encontrados nos tijolos da Babilônia, vê-se que já naquele tempo era conhecido esse meio de aumentar o som. Os feitores de obras usavam-no para, de longe, darem ordem aos escravos, de modo que todos ouvissem. Já era alguma coisa, mas pouco diante do que precisava ser. Numa noite de tormenta em que o vento uivasse, era impossível aos navegadores ouvirem o aviso do megafone, e lá davam os navios sobre as rochas, naufragando. Foi preciso inventar coisa melhor e adotou-se o aviso por meio da luz. Os faróis. Isso mesmo. No começo, simples fogueiros acesos de noite nos promontórios. Depois, torres com uma luz permanente em cima. Entre os faróis ficou célebre o de Alexandria, construído 300 anos antes de Cristo. Foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, e devia ser, porque resistiu de pé durante 16 séculos, acabando destruído pelo furor de um terremoto. Os romanos foram mestres na arte dos faróis, construíram muitos com grande habilidade. Depois da queda dos romanos, veio a triste Idade Média, em que os homens só cuidavam de rezar, e os faróis ficaram reduzidos a ruínas ou foram transformados em capelas. O mundo escureceu de uma vez. Será?
também fizeram universidades, etc. E se hoje temos os conhecimentos da antiguidade, foi graças aos mosteiros que os armazenaram. Copiaram, registraram tudo. Se não fosse por eles, não teríamos lembrança de Sócrates, Platão, não teríamos as obras deles. Fica a questão. Mas iluminou-se de novo, advertiu Pedrinho. Sim, depois de longo marasmo, os homens da Europa retomaram progresso no ponto deixado pelos gregos e romanos e reconstruíram os faróis indispensáveis à navegação. Entrou em cena o petróleo como fonte de luz. Mais tarde adotaram a luz elétrica muito mais poderosa. Infelizmente, o farol tem o grave defeito de nada valer nos dias de nevoeiro. Para resolver o problema, o homem teve de voltar ao grito. Por quê? Se a luz não atravessa nevoeiros, o grito atravessa. E apareceram as máquinas de gritar, entre elas o apito a vapor e a sereia. A sereia é terrível, dá um grito de ouvir-se a quilômetros de distância. E a coisa ficou assim. Tempo limpo, luz. Nevoeiro forte, grito de sereia. Hoje tudo mudou com rádio. Os navios podem ser avisados do perigo sem grito, sem luz nenhuma. Basta uma comunicação lançada ao ar. Os navios a apanham onde quer que estejam e ficam sabendo o que há. Por meio dele, os homens em terra podem comunicar-se constantemente com os que estão no mar. Mas quanto tempo e quantos passos até chegarmos a esse ponto? Para dar sinais ou pôr-se em comunicação, o homem lançou mão dos meios que já vimos e ainda de outros. O pombo-correio, por exemplo. Essas aves possuem um extraordinário senso de orientação que lhes permite voar para casa de onde quer que sejam soltas. O homem utilizou-se desse senso de orientação para transformar os pombos em correios ou portadores de recados. Aqui já é a vista auxiliando a boca. Um recado corresponde a uma falação sem sons. Foram usadíssimos os sinais que se dirigiam aos olhos, cujo alcance é muito maior que o dos ouvidos. No mar, antes do rádio, os navios comunicavam-se uns com os outros ou com a terra por meio de sinais semafóricos, com várias bandeiras, erguendo-as ou acenando-as de vários jeitos, ora com uma, ora com outra. Conseguiam dizer o que desejavam. E na antiguidade, os sinais visíveis aos olhos foram usados para transmitir com rapidez notícias ou ordens. Quando a cidade de Troia foi tomada pelos gregos, a notícia chegou a Atenas por meio de sinais de fumaça. Como isso? Acendiam um fogo fumarento num alto. De outro alto, os homens que avistavam fumaça acendiam outro fogo. E assim, de fumaça em fumaça, a notícia chegou a Atenas. E que tinha fumaça com a tomada de Troia? Como os gregos contassem com a vitória, já haviam com antecedência combinado aquilo. Fumaça nos altos queria dizer vitória sobre os troianos. Esse meio de telegrafar notícia era rudimentar demais e em tudo depende do bom tempo. Bastava uma chuva para estragar o capítulo. Um problema só foi bem resolvido depois que Morse, um pintor americano, inventou o telégrafo elétrico. Foi um passo gigantesco. Tornou-se possível, por meio de sinais que representavam letras, telegrafar de um extremo a outro de um país quantas palavras o homem quisesse. Mais tarde, tornou-se possível telegrafar de um país a outro, de um continente a outro. Como? Por meio do telégrafo submarino. Encastuam muito bem o fio telegráfico e o fazem correr pelo fundo do oceano. Hoje o telégrafo submarino está perdendo a importância. O rádio substitui. A comunicação pelo rádio tem a vantagem de não exigir fios. Vem solta pelo ar. E agora o rádio também não está sendo mais tanto utilizado. Utilizam mais a internet. Internet praticamente para tudo. Até para comunicação entre cidades, entre navios, tudo. Vantagem? Pode ser usado em qualquer lugar. Mesmo lugares subterrâneos.
Está aí uma coisa que não entendo, diz Pedrinho. Um telégrafo e o telefone entendo muito bem. As palavras caminham por um fio. Mas o rádio? Realmente é de não se entender. Quem descobriu esse imenso campo foi um alemão Hertz. Daí chamaram-se ondas hertzianas, as que nos trazem os sons transmitidos pelo rádio. Hertz descobriu essas ondas e transformou as leis e determinou as leis que as governam. Foi o grande passo. O resto teria de vir fatalmente, e veio por intermédio de um italiano, Marconi, um inventor do telégrafo sem fio. E aqui mais uma ilustração. Equipamentos de filmagem, câmeras, holofotes. Notem que uma invenção traz consigo outras. Depois do telégrafo sem fio, veio o telefone sem fio. E agora temos o rádio de ondas curtas. É a maior das maravilhas. Falam lá numa estação da Europa ou da Ásia e ouvimos tudo aqui com a maior comodidade. Mas o rádio não serve para falar segredos. O que um ouve, todos ouvem. De modo que os amigos do segredo têm de contentar-se com o telégrafo. Se bem que o telégrafo também não dá para comunicar segredos. A não ser que codifique a mensagem. Do tipo, onde tiver A, coloque um F. Onde tiver um C, coloque um G. E por aí adiante. Mas também é possível decodificar. Com aplicativos hoje em dia é possível se comunicar em segredo sem que consiga interceptar. E quem inventou o telefone? Muitos homens lidaram com isso. Quem, entretanto, resolveu praticamente o problema foi um professor escocês de uma escola de surdo-mudos em Boston, nos Estados Unidos. Chamava-se Alexander Graham Bell. Bell quer dizer sino ou campainha. Por isso, as companhias telefônicas adotam um sino como marca. Exclamou Pedrinho. Bem que eu já vi isso ali na estação telefônica da vila, mas não sabia a razão. Esta cá me fica. Bell. Sino. Pois esse professor fez que a boca humana adquirisse um grande alcance. Antes dele, nossa voz só podia ser ouvida a pequena distância, dezenas de metros. Bell multiplicou tremendamente essas dezenas de metros. Podemos hoje falar daqui com uma pessoa lá na Europa, e tão bem que até lhe reconhecemos a voz. As maravilhas da invenção humana acumularam-se de tal maneira que rapidamente nos acostumamos a elas, a ponto de não lhes prestarmos a maior atenção. Ficam como se fossem coisas que existiram sempre. A escrita, por exemplo. Quem pensa, quem reflete sobre esse milagre que é a escrita? Que é a escrita? É o meio de fixar e transmitir o pensamento. E como apareceu? Os sábios têm quebrado a cabeça no estudo disso. Pensem um pouco. No princípio, o homem desenvolveu a linguagem, isto é, a arte de entenderem por meio de sons emitidos pela boca. Um grito queria significar uma coisa, outro grito significava outra. Depois vieram sons que não eram gritos e significavam outras coisas. E o que chamamos linguagem foi desenvolvendo. Mas esses sons que saíam da boca e significavam coisas não eram os mesmos em todas as tribos. Daí a diversidade das línguas. Embora em todas as línguas as coisas que os sons significam sejam as mesmas. A arte da tradução veio mostrar como as palavras de línguas diferentes, designando uma mesma coisa, se correspondem. Isso é fácil, diz Pedrinho. Se vejo um inglês apontar para uma pedra e dizer stone, fico sabendo que stone corresponde à nossa palavra pedra. Muito bem. E para fixar essa palavra, e para fixar os conhecimentos que os homens iam adquirindo, de modo que a experiência do passado aproveitasse o presente e o futuro? Isso aqui foi um milagre. A escrita começou com desenhos. Nas cavernas pré-históricas encontramos desenhos de animais e coisas feitas pelos peludos há milhares de anos. Era o começo. Com aqueles desenhos, eles fixavam na pedra acontecimentos que os seus filhos e netos entendiam. Depois vieram os chineses, com a invenção do sinal para cada palavra. Resolveu o problema, mas dava aos estudiosos um trabalho infinito. Os Xins,
possuíam mais de 40 mil sinais diferentes. Imaginem a trabalheira para um estudante decorá-los todos. Levava a vida inteira. Os egípcios deram um novo passo à frente. Inventaram os hieróglifos, em que há uma combinação de sinais formando palavras, o que tornou inútil haver um sinal para cada palavra. Depois veio a grande coisa, o alfabeto inventado pelos fenícios, isto é, 20 e tantos sinais que servem para escrever todas as palavras que o homem usa. Como conseguiram isso? Eram os fenícios maiores negociantes da antiguidade. Não faziam outra coisa senão comprar aqui para revender com lucros adiante. Tendo transações com muita gente, surgiu a necessidade de tomar apontamentos. Pegaram então os hieróglifos e os foram aperfeiçoando e simplificando até transformá-los nesse maravilhoso instrumento que é o alfabeto. O alfabeto dos fenícios veio permitir a maior perfeição na escrita, isto é, um meio de fixar e perpetuar o pensamento. Foi um progresso gigantesco. Graças ao alfabeto, um homem de hoje pode ler o que Platão escreveu há séculos, e os meninos do ano 3000 poderão ler as futuras memórias da Marquesa de Rabicó, que por sinal já foram escritas, já foram publicadas, inclusive já estão aqui no canal. Procure nos vídeos antigos. Emília rebolou-se toda. Antes do alfabeto, o homem fixava os fatos com o desenho. Nas cavernas pré-históricas encontrava-se junto às ossadas que as enchem pedrinhas com sinais. Os sábios ainda não conseguiram traduzir esses sinais, como fizeram com sinais hieroglíficos, rúnicos e assírios. Sinais rúnicos? Que é isso? São os sinais encontrados nas pedras do norte da Europa, Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia. Run, em língua da Islândia, quer dizer misterioso. Notem que a ideia de fixar os acontecimentos por meio de desenhos é ocorrendo a todos os povos ao mesmo tempo, cada qual usando sinais seus. Mas depois da invenção do alfabeto, a arte de fixar o pensamento pela escrita se desenvolveu rapidamente. Vieram os livros, vieram os jornais, e em nossos tempos veio a máquina de escrever, o fonógrafo que guarda o som exatinho como foi ouvido pela máquina, e vieram ultimamente os processos que o cinema falado usa. Que na época que o livro foi publicado, cinema falado era novidade. Antes só cinema mudo. Ou seja, os artistas deviam se esforçar muito para transmitir o que acontecia sem usar palavras. Era tudo por mímica. Tinha que ser muito bem feito. Hoje, só palavras é o suficiente. Veja que maravilha está ficando o mundo graças às invenções. O que o homem diz hoje pode ser guardado e repetido daqui a 1000 anos. E pode ser jogado ao ar de modo que lá nos antípodas o ouçam. Podemos tudo. Podemos até transmitir daqui para a Europa um desenho, uma imagem qualquer. Como? Pelo telefone. Ali na Enciclopédia Britânica, há a reprodução de uma vista fotográfica transmitida da cidade de Cleveland, nos Estados Unidos, para a de Nova York. Perfeito. Pura maravilha. E esse serviço já está organizado por lá. Um banqueiro de Londres que quer transmitir com urgência um documento para Nova York chega à estação telefônica e manda transmitir o documento fotograficamente. Instantes depois, a cópia igualzinha está em Nova York. Mais tarde foi criado o fax, que atualmente também está em desuso, que é praticamente a mesma coisa, só que a pessoa tem um aparelho em casa. Ou tinha. Caiu em desuso devido à internet. Antes desses assombros, o meio de reproduzir um desenho era pela gravura em madeira ou papel. O gravador gravava o desenho e depois imprimia-o no papel. Era caro, trabalhoso e não muito fiel, porque o gravador sempre variava na cópia do desenho. Apareceu então gravura mecânica. Fotografa-se o desenho numa chapa de metal e depois de uns banhos químicos, obtém-se um clichê que pode ir para o prelo. Da reprodução igualzinho ao modelo. A fotografia foi outra invenção assombrosa e de consequências tremendas. Por meio dela, o homem colhe a imagem das coisas e a fixa no papel. E como uma invenção sempre puxa a outra, da fotografia nasceu o cinema, que é a mesma fotografia repetida milhares de vezes, de modo que, ao desfilar diante de nossos olhos, reproduz ao momento a vida. E depois veio o cinema falado,
que reproduz o momento e também os sons. Isso é que é mesmo um assombro, vovó. Outro dia vi a Babona, um filme da África tirado pelo casal Johnson. Fiquei idiota. A vida dos animais, leões, tigres, serpentes enormes, girafas, elefantes, flamingos aos milhões, macacada que não acaba mais, estava tudo ali tão vivo, com todos os urros e barulhinhos, que era o mesmo que a gente estar em plena África. Viajar hoje é bobagem, porque a gente pode ver tudo e ouvir todos os sons sem sair de casa. Realmente, meu filho, as invenções vão mudando de tal forma a vida do homem na Terra que o cérebro mal tem tempo para adaptar-se. Essa grande coisa que era viajar, cada dia perde um bocado sua importância. Viajávamos para ver e ouvir, era o único meio. Hoje vemos e ouvimos tudo sem sair de casa. Antigamente, quem queria boa música tinha de ir à cidade em dia de concerto. Hoje temos concerto de graça toda hora. E escolhemos. Pulamos da música argentina para a Alemanha. E com uma torcidinha da chave do rádio, pulamos para os sambas do Brasil. E se a música nos aborrece, zás, arolhamos os fazedores de música. Eu, que sou velho e já conheci os tempos em que não havia nada disso, sei dar valor a essas invenções. Vocês não, já nasceram dentro delas. Ou seja, uma curiosidade. Na época, tinha que ligar o rádio e esperar que tocasse a música que queria. Hoje, com a internet e YouTube, você pode ouvir a música que quiser, na hora que quiser. Está ouvindo a música e precisa parar para ir ao banheiro? Bota a pausa, vai ao banheiro e volta. E se for no celular, leva para o banheiro mesmo. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. Já sabe, 250 inscritos, quadro novo. 1000 inscritos, vai ter uma grande surpresa aqui no canal. Querem saber o que é? Tragam inscritos. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e, melhor possível,